Fala pessoal, tudo certo? Bom, hoje eu vou trazer aqui um tema muito importante, que é sobre as principais taxas que nós temos no nosso mercado brasileiro e de como é que isso influencia nos seus investimentos, nos seus negócios. E é importante que você entenda isso mais para que tenha uma clareza de como isso funciona, do que propriamente para tomar uma decisão mais imediata de investimento. É um conhecimento que agrega bastante no seu repertório e que eventualmente pode transformar em decisão, mas a princípio é para que você realmente tenha esse conhecimento e ali possa compreender a formatação dos veículos que você tem ali na sua carteira. Mas maravilha. Para a gente começar, vou trazer aqui a Selic. O que é a taxa Selic e como é que ela é determinada? Resumidamente, o Banco Central ele tem sua autonomia, que é bem recente até comparado à história de outros bancos centrais, é a própria história do próprio Banco Central brasileiro. Então, ele aconteceu recentemente e a diretoria dele tem autonomia para tomar essas decisões. E essa diretoria colegiada, de todos os diretores, tanto o presidente quanto de cada uma das áreas do Banco Central que ele atua, ele vai compor o cupom. Então, o conjunto de diretores é o cupom, que é o Comitê de Política Monetária. Então, veja que esse conjunto tem um nome especial e é ele que vai definir essa taxa. Mas como é que ele vai definir? Eles recebem um conjunto de estudos, eles mesmos têm capacitação técnica para entender o cenário macroeconômico, mas ele recebe esse relatório e eles vão analisar ali a inflação, desemprego, crédito, câmbio, tudo isso o Banco Central tem uma atuação muito forte de controlar, ele tem esses dados muito fáceis, eles fazem também alguns estudos, projeções dos próprios sistemas, dos servidores que eles têm, um quadro técnico muito importante, eles recebem esses relatórios, eles cumprem esse objetivo principal do Banco Central, que é a estabilidade de preços. O que é isso, basicamente? É o controle da inflação. É que se consiga chegar no seu mercado ou ali no seu consumo dia a dia e ter aquele preço mais estável possível. É a preservação do poder de compra da moeda. Já vamos falar um pouco mais sobre isso, mas a princípio esse é o principal objetivo do Banco Central. E isso não é o que eu estou dizendo. A própria lei do Banco Central determina que o principal objetivo dele é que exista a estabilidade de preços e subsidiariamente aí ele vai controlar melhor a inflação, o desemprego, enfim. Então é um objetivo secundário. O principal foco dele é a estabilidade de preços. Tendo isso em perspectiva, eles definem um alvo para a taxa que vai ser operacionalizada com títulos públicos. Então vamos lá. Voltando para deixar claro. O diretor do Banco Central recebe um relatório macroeconômico e eles percebem como está a economia brasileira por alguns indicadores, em especial a inflação, e aí desemprego, crédito, câmbio, como está operando ali a economia do Brasil. E aí eles vão definir uma taxa que vai responder a esse cenário específico. Pode ser mais alto, mais baixo, dependendo de como eles analisarem aquele cenário naquele momento. Bom, isso é a parte mais simples de entender de como eles tomam a decisão de o que eles recebem no dia a dia e qual é a principal saída que eles têm, que é ali a taxa Selic que a gente conhece, divulgada continuamente. Mas o principal ponto da Selic para os seus investimentos é que é uma taxa que tem os menores riscos possíveis. Por quê? É uma taxa que é definida basicamente pelos títulos públicos do governo federal. E o governo federal, querendo ou não, ele tem uma arrecadação de 3 trilhões de reais e tem inúmeros ativos, prédios, terrenos, aviões, tem um conjunto de ativos muito, muito grande e, além de tudo, ele tem o controle da moeda. Então, o risco de crédito, que é o risco principal no mercado de renda fixa, que é o que o seu que está emprestando, não receber o dinheiro de volta, é mínimo com o governo federal. Ele é basicamente inexistente. Porque, no fim das contas, ele tem um dinheiro virtualmente infinito, evidente que não é infinito, mas ele tem um dinheiro que é incalculável, é a nível pessoa física, que você vai ter ali um nível de pagamento, uma capacidade de pagamento muito superior que uma empresa privada e que é uma pessoa física, tem ativos que são enormes e, no final das contas, também tem controle da moeda. No fim do dia, ele pode simplesmente imprimir os reais e te entregar. Vai fazer isso? Não vai fazer isso, mas a princípio ele pode fazer, tem esse controle. É a mesma instituição. O governo federal ele é capaz de emitir a moeda e contrair dívida naquela moeda. Então ele controla todo o sistema
o círculo da dívida pública, ele controla todo. Então, ele consegue honrar o pagamento, mesmo com o cenário mais adverso possível, ele vai conseguir fazer o pagamento. É nesse sentido que ele influencia tanto ali a economia. Como eu falei, ele tem o menor risco de crédito. Então, dados os outros ativos da economia, ele é um risk-free, ele tem o menor risco. Por isso que ele é a referência de remuneração. Ele é a melhor referência que a gente tem de um ativo que não teria risco e que tem um retorno garantido. É garantido? Evidente que não. Ainda pode acontecer muitos problemas, a dívida pode não se paga, tem inúmeras possibilidades que podem acontecer, mas a princípio o ativo com menor risco. E como ele é próximo de zero, nos cálculos econômicos a gente usa ali ele como não tendo nenhum risco. Não é um risco real, é um risco de cálculo, mas é uma aproximação. Mas tem que tomar em mente que ele não é um risco zerado. Mas, veja, se ele é um ativo que não tem nenhum risco para nossos fins aqui de investimento, todos os outros ativos precisam ser mais lucrativos, porque não faria sentido. Por que eu vou tomar risco, o dobro de risco, para ter o mesmo retorno? É muito mais simples, eu só entregar na mão do governo, pegue meu dinheiro aqui, me retorne esse valor da Selic no fim do período e pronto. Não precisa mais me preocupar. Então, se você vai investir numa ação que tem a volatilidade, vai colocar num fundo, vai abrir um negócio, é preciso que esse investimento dê mais lucro do que a Selic. Se não fosse assim, realmente mais fácil só botar ele na conta e deitar na rede esperando o dinheiro cair depois do rendimento. Então, ele se torna o piso de rendimento para todos os outros ativos. É por isso que ele é uma taxa que influencia todos os outros. Quando ele sobe, eleva o nível para todos, e quando a taxa Selic desce, ela também vai acabar, de alguma maneira, derrubando também a expectativa de retorno dos outros ativos. E a principal forma que você consegue se expor é pela LFT, que é a letra do Tesouro, letra financeira do Tesouro. Que lá no Tesouro Direto, você coloca lá Tesouro Selic. Lá você consegue tranquilamente fazer investimento de frações do ativo principal por lá. Então, é basicamente sobre a Selic. Mas eu acredito que não ficou bem ilustrado. Então, para isso eu trouxe um exemplo. Imagine que o investimento, seja ele uma ação, seja ele investimento em previdência privada, seja ele qual for que você imagine, abrir uma empresa, emprestar dinheiro rural, para imobiliário, o que seja. Qual seja o investimento? Se a Selic no ano 1 está a 5%, ele vai retornar 10%, o que acontece? É um investimento que vale muito a pena. Se é um investimento que ele retorna 10% ao ano, mas ele está na Selic a 10% também, é melhor aplicar na Selic. Porque, veja, se sem nenhum risco você tem 10% na Selic e com risco 10% também, é melhor ter o mesmo retorno para menos risco. É mais eficiente a sua carteira ter menos risco pelo mesmo retorno. Já se a Selic está a 15% sem nenhum risco, um investimento a 10%, ele é completamente inútil. Você vai estar assumindo mais risco para ter menos retorno. Então, o mais interessante é sempre manter em linha com a Selic no mínimo. E esse é um ponto. É aí que a grande parte da influência dela é alcançada. Se uma economia tem uma taxa altíssima, não é interessante fazer um investimento na economia real, na economia produtiva. É melhor viver de renda. E é o ponto que o Banco Central geralmente objetiva com essa taxa tão alta ou baixa. Se ele aumenta a Selic, o foco dele é diminuir a atividade econômica, porque a maior parte das atividades passa a não ser mais lucrativa em comparação à Selic, no cenário de uma taxa muito alta. Já se a Selic está muito baixa, ela tende a influenciar e a, de certa maneira, fomentar a economia, porque a maior parte das atividades passa a ser lucrativa em comparação à Selic. Então, o principal foco do Banco Central, ao manipular essa taxa, é justamente fazer esse balanceamento da atividade econômica, por consequência, a inflação, com base no retorno esperado dos investimentos. E, realmente, isso influencia os negócios que você vai abrir aí na sua cidade, na internet, como seja, e também no financiamento. Porque, veja, para um banco, o financiamento é também um investimento. De certa maneira, não exatamente isso, mas imagine que se você é um banco, mude, né, a perspectiva. Você é um banco.
Você vai emprestar para uma pessoa comprar uma casa, um carro, por 10% ao ano. Mas a Selic está a 15%, não vale mais a pena. Essa pessoa pode não pagar, essa pessoa pode ter algum problema, ela pode desistir, ela pode perder o carro, pode fazer uma fraude. Enfim, são custos que existem e que ela precisa ser compensada, mas era melhor investir no Banco Central, né, no título público, que tem uma taxa muito melhor, com menos risco, se for uma Selic alta ou se for uma Selic mais baixa, ela vai também ter ali a possibilidade de investir mais, ser mais lucrativo no cenário de Selic mais baixa. Já partindo para o CDI é uma operação entre bancos. Veja que a Selic é um investimento, é uma taxa vinculada aos investimentos em títulos públicos. Então, são ativos do governo com garantia do governo. Já o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. São operações entre os bancos, são privadas. Tem garantias, mas ainda assim são operações dentro do banco. E são diretamente influenciados pela Selic. Como eu tinha falado anteriormente, a Selic ela é determinada pelo Copom, mas ela influencia todas as outras taxas pela sua forma como ela manipula a economia, incentivando ou desincentivando investimentos. Pois bem, o CDI também é uma taxa que é completamente influenciada pela Selic. Ela vai geralmente acompanhar. Ela tem uma distorção muito pequena, quase imperceptível para uma parte dos investidores, mas ela acompanha muito de perto a Selic. E ela é basicamente um benchmark para a renda fixa. Benchmark é uma referência. Veja dos investimentos privados. Veja que a Selic ela não tem um valor muito próximo do CDI e acontece que elas sempre vão flutuar juntas. Mas o Selic é para investimento público e o CDI para investimento por instituições privadas, seja um fundo, um banco, sempre preferir de forma de renda fixa ou de acompanhar esses investimentos. E a principal exposição dela é por meio de emissões bancárias, CDBs, LCIs, LCAs, qualquer forma que você tiver aí de emprestar dinheiro para uma instituição financeira para que ela, no mercado de capitais, vá fazer a distribuição do crédito. E também o crédito privado, uma debênture para uma empresa de capital aberto, se faz ali o aporte nessa empresa para que ela consiga fazer a operação dela e ele paga os juros também de forma bem parecida. Bom, já partindo para uma questão importante e distinta, é o IPCA. Veja que as outras taxas são determinadas pelo Banco Central reagindo à economia. Já o IPCA, ele é uma medida de inflação. Ele já mede o termômetro da economia. Ele já consegue entender como está sendo a variação de preços na economia real. E vamos lá. O IPCA é o índice de preços para o consumidor amplo. Basicamente, ele vai medir a inflação. E aí é importante o conceito. A inflação é a medida do aumento generalizado de preços. Não é, por exemplo, o café subiu de preço, mas o petróleo, a gasolina, que seja os derivados, diminuíram de preço. Pois pode ter uma influência muito forte na medida de inflação, mas o que interessa para a gente entender esse indicador é, na verdade, a generalização, são conjuntos ativos. O café sobe e o petróleo diminui, pode parecer o mesmo indicador, dependendo de como for a variação desse preço. Mas o que interessa é a cesta de produtos, é o conjunto deles medidos ali nas capitais do nosso país. E ele vai, de fato, medir o poder de compra da moeda. Então, ele vai entender se a moeda está perdendo capacidade de comprar produtos ou está ganhando capacidade de comprar produtos. E ao longo do tempo, você consegue entender se a moeda está se apreciando ou se desvalorizando. Por exemplo, você pega o real no começo do plano real, lá em 94, ele tem a capacidade de comprar uma cesta específica de produtos. Hoje, o mesmo real, ele vai ter a capacidade de comprar uma cesta completamente diferente de produtos. E é essa a inflação visa justamente fazer o paralelo entre lá no começo e agora. A gente consegue acompanhar ali ano a ano, mês a mês, como é a variação dessa perca ou desse ganho de poder de compra. Enfim, no nosso caso do real, a gente teve uma desvalorização muito importante, uma corrosão no valor dele. Você consegue perceber claramente que um produto anteriormente ele era mais barato ou tinha um peso maior, com o longo do tempo, aquele mesmo produto pelo mesmo valor tem menos
peso, ele era 100 gramas, passa a ter 80, 70, ou a quantidade se mantém a mesma, mas o valor que ele custa é muito maior. Você consegue perceber isso em carros, em petróleo, em derivado do petróleo, você consegue perceber isso em diversas outros bens da cesta de produtos consumida pelas famílias. E o IPCA, ele vai basicamente medir o que é a inflação para uma série de produtos consumidos pelas famílias de 1 a 40 salários mínimos e ver como é que elas estão consumindo, quais são os principais produtos que elas consomem e qual foi a variação dela durante o mês. Então, ele vai começar no começo do mês e vai terminar no final do mês esse cálculo de consultar quais são os preços praticados no mercado e fazer a consolidação desses valores e a variação deles em todo o território nacional. Então, ele é do IBGE, um dado oficial, e ele é basicamente usado nos principais indicadores para as políticas públicas e também para a correção de títulos públicos. A principal forma de exposição a ele é por meio do título NTNB ou IPCA+, lá no Tesouro Direto. É uma forma de exposição bem interessante, já que você consegue proteger seu capital ao longo do tempo. Você faz um aporte hoje e ele tem um rendimento já pré-fixado e aquele valor vai ser corrigido continuamente ao longo dos anos, então é ideal para aplicações de longo prazo. Maravilha. Para a gente finalizar, trouxe um extra, o IGPM. O IGPM, hoje, ele não é mais utilizado para correção de títulos públicos, mas ele já foi, e ele é basicamente composto de IPA, IPC e INCC. Então, o Índice Geral de Preço de Mercado, ele é composto pelo IPA, que é o de produtor amplo, que é basicamente os custos da cadeia de produção de suprimentos. Já o IPC, ele é para o consumidor final, ou seja, nós que consumimos produtos, nossa cesta de produtos consumidos diariamente para nossas famílias. Já o INCC, ele vai compor ali o que é a construção civil, que também é um macro indicador muito importante para entender esse setor tão importante na nossa economia. Então, eles em conjunto formam o GPM, que ali é usado bastante de contratos, e antigamente existia a NT, Nota do Tesouro Nacional, Série C, uma forma de investir a longo prazo, tendo a correção pelo esse indicador da FGV.